Ouça a melhor música com alta definição sonora. Voltamos com a nossa roda de conversa para falar isso que eu tô amando. É uma atração turística aqui na cidade. Já tá metralhando aqui o Poeiro. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, eu agradeço que me fizeram, né, para falar um pouco da falcoaria, né, dessa arte milenar aí, séculos, né, e tem uma importância muito grande aí até os dias de hoje. Tem muita gente pedindo fala pra gente. Falcoeiro. Muita gente se confunde porque o pessoal fala assim, falcoaria vai na árvore e volta na mão do cara, né, vai e vem, como é que é esse negócio? Nada mais, nada menos é que a arte de caçar com as aves de rapina. Ou seja, naquela época, 3.000 anos atrás, não se existia arma de fogo, não se existia essa hoje, né, de supermercado, de açougue, onde a pessoa vai lá e compra o alimento. Então, eles enxergam um instrumento para parceria de subsistência. Então, os falcões, até algumas espécies de corujas, eram usadas para essa caça de subsistência. Não viesse ali, subsistisse, alimentar, né? E existe existência usando aves de rapina até hoje na Mongólia, né? Eles são adestrados? Isso, são aves de rapina adestradas, né? Para poder caçar, para fazer essa parceria de subsistência. Essa pessoal hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, na Europa principalmente, né? Mas no Brasil, como a nossa lei ela não vislumbra esse tipo de caça, né? Então a gente com gaviões, falcões, corujas e águias, mas a gente faz outro tipo de trabalho. Leandro, por isso, rapaz, você foi pra Itália aprender a fazer isso? Eu tinha me interessado antes, né? Existia um filme, né? Não tô querendo falar da minha idade aqui, nem da de vocês, que chamava O Feitiço de Áquila, não sei se vocês lembram. Você entregou, né? Vou anotar aqui que eu vou ver. É lindo esse então, filme, o Feitiço de Áquila com a Michelle Pfeiffer, né? Com da época, né? Um cabelo loiro, assim, ele faleceu, acho que tem uns 2 anos. A Cris é da tua idade, eu sou mais novinha. Eles tinham essa maldição de que de dia ela era um gavião, se eu não me engano era um lobo, um tigre, alguma coisa assim. Né? E ele chamava aquele falco, aquilo ali me vislumbrou, né? E a gente tinha pouco material aqui no Brasil, né? Antes aí da questão das redes sociais, né? E tal. E eu fui morar na Itália, fiquei 13 anos lá. E um príncipe, né? Guglielmo di Ventimiglia, que a gente chama. E lá ele me ensinou toda aí a falcoaria, né? Eu considero o meu mestre aí nessa caminhada. Em Foz do Iguaçu, como que é feito esse passeio? Qualquer pessoa pode participar, inclusive criança? Então, qualquer pessoa pode participar, inclusive crianças. E a gente aborda principalmente o tema histórico, lógico, das aves, né? E o tema da importância, né? Da conservação. Porque meio que se tem um filme da Disney, o malvado é sempre o gavião, né? Tadinho. Tem que ter um gavião doméstico em casa. Já queria adestrar ele ficar lá na casa. Então a gente diz os gaviões, dos predadores, né? Que são vistos como malvados, né? Isso lá no Centro de Falcoaria com essa parte histórica, né? Histórica do que ela representou para a sociedade, né? A gente fala dos imperadores que deram vozes à falcoaria, de Dante Alighieri, né? Que era o sumo em Um Canto da Divina Comédia, homenageia aí a falcoaria, né? Shakespeare fala muito aos falcões, então quando você vai nos museus na Europa, você vê muitas obras, né? Relacionadas, trabalha muito com essa parte, né? Com essa questão, e também na questão da biologia da conservação também das aves de rapina, do comportamento das aves, e recebe lá no Centro de Falcoaria animais oriundos de tráfico, de maus tratos, né? A gente dá uma sobrevida a esses animais quando não tem capacidade de soltura. Geralmente não tem, né? Geralmente não. Alguns, quando tem a oportunidade, a gente faz a soltura. Mas quando não tem, eles ficam lá no centro, então a gente faz pequenos voos, né, para que então eles se sintam à vontade assim mentalmente. Né? Eles então, não é cercado o local para eles fazem voos livres, Qual né? Qual é o tamanho da tua área lá, Leandro? Ali desses negócios de área, né? Mas é um espaço grande. É um espaço grande, deve ter o quê? Uns 20 mil metros quadrados ali onde eles voam, né? Então todo o complexo ali do centro. Quando a gente for lá visitar, a gente vai ver a avezinha no teu braço e daí você vê os voos, né? Vocês vão ver os trabalhos que a gente faz. Quantos animais você tem ali, Leandro? A gente hoje está com 14 animais ali, né? Leões, corujas, né? E as águias, né? As corujas, elas pegam a presa através do som. Não, elas também através do som, algumas, mas principalmente a visão e a audição tem essa perspicácia, né? E o falcão é mais visual. O falcão é mais visual por ser um animal que caça na parte do dia, né? Então ele tem essa... Ele vê a presa dele a quantos metros de distância? Olha, isso aí não existe científico sobre... Mas é longe, é bem longe, né? Então a gente fala isso também, né? Essa questão das aves de rapina, dons que elas têm, né? Dessa questão da visão, da audição. Então a gente fala isso englobando aí sempre a história da falcoaria.
O Leandro estava lá na Itália aprendendo essa arte por Ela causa gostou do filme. da Itália. Parar aqui em Foz do Iguaçu, você que é de São Paulo, pelo que eu Mexendo morou, com o Falcão. como é que se sente? De onde que surgiu isso? Então, tudo? eu estava fazendo um trabalho no Rio de Janeiro, né, que eles concessionaram um zoológico lá. Inclusive, eu trouxe os meninos do zoológico. E... Você pescou no aquário dos outros. Pesquei no aquário dos outros. E eu conhecia hoje a mãe da minha filha, né, e tal. E aí eu vim pra cá. Tem essa ideia? Tem que igual ter um o rabo de Titanic, saia na O barco história. afundou, mas tem que ter um amor na história lá, Verdade. o Jack e a Rose, né? Então, foi mais ou menos assim. Aí eu vim pra cá. Já com essa ideia. Não com essa ideia, sempre porque a falcoaria, pessoal, ela hoje se moderniza, trabalha com a falcoaria nos aeroportos para você afugentar as aves para não se chocar, né? Só. Isso, a Eu gente lembro faz, disso em Porto Iguaçu, na Argentina, isso, eles a gente bastante, né? em Porto Iguaçu tinha o Jorge Anfuso, que é do centro de... que eles têm um centro lá, isso mesmo. Ele foi pioneiro nessa região aí, né? Então, que usa de rapina para afugentar outras aves. E evitar acidentes. E evitar acidentes aéreos, né? Inclusive aqui aeroportos que trabalham, né? São relatórios magníficos, né? De positivos usando a falcoaria, né? Mas também a gente aqui presta serviço para Furnas, né? Furnas tem uma infestação de pombo muito grande. Então essas pragas que a gente, entre aspas, né? Pra gente não dizer como vilões, né? Mas transmitem doença, né? Então a doença ela mata, é perigoso, então a gente usa, vamos dizer assim, a gente usa um controle para que seria a natureza combatendo aí, entre aspas, a própria natureza, né? O gavião, para não ser o bandido, só vai lá e expulsa a pomba. Expulsa a pomba, então... Ele expulsa ou ele captura? Nos aeroportos eles precisam ser capturados, porque como você está ali num território de segurança internacional, né, em muitos aeroportos, como Rio de Janeiro, São Paulo, então eles precisam ser capturados, né? E se animal eles soltam em outros lugares, né, fazem um remanejamento dessas aves para outros lugares, né? Também a gente trabalha na falcoaria na questão da construção e mantenimento das espécies, né? Tipo a Polícia Ambiental ou o Instituto Água e Terra, que é o IAT hoje, né? Nos mandam essas aves, então a gente dá um parecer técnico se elas podem ser soltas, né? Ou se elas ficam lá no centro de falcoaria. Então a gente faz os voos, né? Por exemplo, o urubu não pertence à falcoaria. A gente usa as técnicas para fazer voos desses animais que, como não tem condições de voo, claro, não é todo como o Parque das Aves que a gente tem aqui, Sim, né? nossa. Então, eles têm recintos lá e tal, são um exemplo aqui no Brasil, acho que é o melhor zoológico do Brasil, né? Então a gente ir para esses animais manterem, né, a mente sã, né, de estar voando, de estar fazendo algum exercício, de estar gastando energia. Então a falcoaria também é usada nessas coisas. Claro. O passeio ali no centro de falcoaria dura quanto tempo? Olha, vai 2 horas, né? Porque como a gente realmente faz uma visita guiada, né? Ou seja, quem não gosta vai gostar. Mas quem gosta de escutar explicação, história, biologia, a gente trabalha muito com a história, muito com a biologia. E no final a gente faz os voos, né? O turista também faz o voo ou não? O turista só observa, vê. né? Só vê. Quem faz os voos são os nossos biólogos falcoeiros, né? Não dá nem para passar a mão. Porque se você passar a mão na ave, né, ela tem uma espécie de proteção nas penas, né? Então se você passa a mão, você tira. Com o suor da sua mão, você tira, né? E por que nos olhos? Então, aquilo na falcoaria é uma coisa clássica, né? O capuz que a gente chama, né? O capuz mais ou menos em 700 a.C., né? Os árabes já unificados, né? Os árabes, eles, para quem não sabe, eles idolatram os falcões, né? Os sheiks, 50, 60 lugares na Emirates Airlines, nas companhias para levar os seus falcões, né? Eles têm hospitais de falcões a nível Costa Cavalcante, né? Se vocês forem a Abu Dhabi, maravilhosa, né? Para ver o Hospital dos Falcões que eles têm lá. Né, nessa época era uma questão de caça de subsistência, eles iam a cavalo. A ave não se assustar em cima do cavalo, em certos ambientes, eles criaram, para a questão de transporte. Então o capuz ele serve só para transportar a ave, para que ela chegue num lugar tranquila, segura. Então eles retiravam os capuz. Para não se assustar com determinado. Para não se assustar. Então, caça lá do alimento que eles precisavam. Hoje a gente usa o capuz para quê?
para deixar animais tranquilos para fazermos certas intervenções veterinárias, como tirar sangue, né? Ou fazer, inclusive a Stacy esteve aqui esses dias, né? A Stacy, ela que falou de vocês. Stacy, abraço para Stacy aí, uma grande profissional. Ela que falou e deixou a gente curiosa. Então, para fazer esses interventos veterinários, a gente usa o capuz para ficar tranquilo. Mas não só, né? O Refúgio Biológico de Itaipu, né? Eles têm o projeto das arpias lá, Sim. né? Então lá vocês veem que a arte da falcoaria, que tem 3.000 anos, são usados instrumentos até hoje, né? Capuz, luva, né? Para manter ali uma arpia mais tranquila, se eles forem fazer alguma cirurgia, sei lá, enfim, qualquer tipo de manejo, o capuz ele serve para isso. Pedro, que tipo de turista visita vocês? Olha, pessoal aqui de Foz ou é gringo? A maioria das vezes, por causa dessa pandemia, veio muita gente da região. Recebi alguns moradores de fora, né? Alguns chineses, né, e alemães que gostam muito, né, dessa questão. O europeu gosta muito, né, dessa parte aí. Mas recebi de Foz do Iguaçu, né, o pessoal vai bastante, né, a gente conversa, o pessoal até fala ali. Então, vai muita gente, né? Todo tipo sai de lá satisfeito, né? Porque a gente trata bem as pessoas, conversa com as pessoas, intimista que a gente chama, né? E o pessoal tá querendo saber onde fica esse centro de falcoaria. Então, o centro de Ele até se emocionou agora. Então, o centro de falcoaria, vocês pegam a Tancredo Neves, tem aquele condomínio Solar das Palmeiras, né? Logo, depois do Solar das Palmeiras ali, você vira à direita, a rua chama-se Mar Benites, né? Então, ao fundo você tem o centro de falcoaria ali. Pertinho, então naquela assim. região, pertinho, não é longe não. Cara, tem que fazer reserva. Então, tem que. Vocês têm um trabalho Sim, legal, a gente tem quem quiser seguir a gente no Instagram, né? Tem centro no Instagram. E o nosso número de agendamento, que é o 45 9828 2015, né? Aí é só agendar o passeio lá ao centro de falcoaria, o trabalho que a gente faz é bastante legal. Bom, Seria até legal, depois que passar tudo isso, fazer essa visita lá, que deve ser muito bacana. É bacana porque a gente trabalha com a parte histórica, a gente trabalha com a parte biológica, né, dos animais, essa questão toda, então, né, é uma coisa completa aí para as escolas, para os alunos, né. Inclusive, claro, né, pessoal, infelizmente a pandemia atrapalhou muita coisa, né, o trabalho de muitos, a gente tá seguindo aí, firme e forte. Dica, eu quero ir lá, ainda vou marcar com você. Uma das arpias, né, a arpia é considerada a maior ave de rapina. É a maior águia do mundo. Qual que é o peso de vocês lá? Varia, né, nós lá não temos arpias, né, mas varia de 4 kg, 2,5 kg, né? Mas é sempre nessa envergadura 1,80 mais ou menos, né? 1,70. A gente tem as águias chilenas lá, né? Então elas têm essa medida de asa. E eles se alimentam de animaizinhos vivos? Então, pessoal, eles se alimentam de carne, né? Como a gente está num espaço, a gente procura seguir todas as regras, né, ambientais ou segundo, né? Então a gente abate os animais, pintinho, codorna, ratinho. Tadinhos. Não, gente, o falcão não é do mal. Mas ele precisa entender que se a gente for analisar também, nós somos malzinhos, porque a gente come boi, nós comemos galinha. Pode chegar, né, para os animais, no sentido assim, eles são malvados comedores de carne. Não, e esse equilíbrio é importante, né, para esse mundo que está totalmente desequilíbrio, para eles é importante. Sim. Então eles se alimentam de carne. Uma vez eu estava na Itália e chegou tinha um pai de uma criança e falou assim, olha, o que ele está comendo é tudo mentira, né? A gente falou, o senhor fala que a ave de rapina come o quê? Feijoada, macarrão, né? Questo mangia la pasta, né? Assim, então, é mais ou menos assim que a gente, para ensinar, né? Você não pode deseducar, né? Você tem que educar as crianças, as pessoas, né? Olha, esses animais comem carne, mas isso não faz deles, né, vilões aí, malvados. Né? Leandro, se alguém se interessou por falcoaria, pode procurar você também? Pode procurar nesse telefone que eu passei. 99828 2015. Isso 2515, né? Não, 20. Ou então nas nossas redes sociais, né? Centro de Falcoaria Foz, e aí é só entrar. Que jeito de falar assim? 13 anos! Italiano disfarçado aqui na minha frente, gente. Leandro, eu queria te papo aí. Agradeço muito vocês. A gente vai lá conhecer qualquer hora. Eu vou com vocês certeza. Estão convidadas já para irem lá, né? Vou. O Leandro foi parceiro, guerreiro, tá suando aqui, morrendo, passando calor aqui com a gente. Obrigado. Salve o pedal da esperança, salve o símbolo Augusto da Paz. Valeu. Galera, a gente vai ficar por aqui agora, 12h58. Voltamos amanhã às 8 da manhã. Obrigada pela participação. Bom, moço. Obrigado. Obrigada pela companhia. Beijo, fui. Tchau. O seu som. Brasil, esquentar nossos bandeiros, iluminar os terreiros, que nós queremos sambar, que nós queremos sambar.
na sua rádio. Itaipu FM. Fala, galera de Foz do Iguaçu, eu, Jefinho Farias, o cego da Praça é Nossa do SBT, estarei fazendo meu show online Ponto de Vista no dia 27 de março a partir das 21 horas através do site simpla.com.br. Ingressos apenas R$5, é isso mesmo, R$5, mas você, ouvinte da Itaipu FM, pode concorrer a ingressos através das promoções